Na RW Brasil. Self, autoconhecimento e expansão da consciência, com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Muito bem, estamos iniciando o nosso Self desta edição. Já estamos na quarta edição, né? Com o Mário Xavier aqui. Hoje um programa de novo voltado todo para as questões do autoconhecimento, e hoje vamos tratar de um tema muito interessante. Mário Xavier, tudo bem? Tudo bem, namastê. Hoje vamos falar da meditação, né? Meditação. Que é alguma coisa que a gente possa achar que conhece tudo, porque é um nome muito divulgado, né? Mas tem as suas peculiaridades, as suas verdades. Vamos começar o quê? Conceituando a meditação? Vamos. O que é meditação, Mário? O que vem a ser isso? Bom, há cerca de 20 anos, quando eu tive a iniciativa de organizar uns cursos breves, uns workshops, retiros de introdução, de iniciação à meditação, como um ocidental brasileiro, né, e utilizando o idioma português, latino, né, de origem latina, eu procurei ir à origem da própria palavra, o termo meditação, né, e descobri que ela se origina de uma palavra, né, latina, meditazione, né, que nos soa como italiano, e que todo mundo tem associado com uma atividade de refletir a respeito de algo, se deter minuciosamente, calmamente ou contemplativamente sobre determinado assunto, aspecto, pessoa, processo, situação. Isso, como eu digo, por si só, é uma atividade humana, é uma atividade interior importantíssima, né? Sim. Ou seja, o ser humano dito racional, na medida que ele aperfeiçoa, desenvolve a sua mente, o seu cérebro, a sua aptidão intelectual, a sua capacidade de insight, de se descobrir por dentro, ter visões acerca de si próprio, é uma faculdade potencialmente saudável, boa, importante, que nós devemos apreciar, né? Então, a meditação, no que diz respeito a refletir, analisar, contemplar, se deter mais demoradamente, mais calmamente sobre o que quer que seja, né? Não necessariamente um problema, não necessariamente um conflito, mas também aspectos positivos, transcendentais, emocionais, românticos, imaginativos. Então, há um sentido mais amplo, mais leigo, mais coloquial de meditação que nós poderíamos aplicar para a grande atividade potencial humano de contemplar de uma maneira mais ampla qualquer assunto ou objeto. A gente vê até às vezes políticos, empresários dizendo, né, vou meditar sobre isso. Né? Às vezes um tema mais denso, né? Um tema que requer maior análise, né? Exatamente. Alguém pode dizer isso, né? Vou meditar sobre isso, né? Nesse sentido, assim, né? E eu até digo de uma maneira bem prática, para nós nos aproximarmos do público, quando eu oferecia os cursos de meditação, ou ia numa televisão, ia dar uma entrevista, frequentemente as pessoas associavam, me perguntavam, ou se não perguntavam, deixavam subentendido: vocês vão meditar, vocês vão se recolher, vocês vão ficar pensando sobre alguma coisa. Então veja bem, é muito importante que se tenha tranquilidade, que não se tenha pressa e que se contemple esse assunto também sobre essa ótica. Vamos pegar, por exemplo, mais católico. Tá, aí tu já está te dedicando à técnica e não a uma simples, vamos dizer assim, um exercício de pensar melhor sobre alguma coisa. Isso. Mas a técnica de meditar. Então, conscientemente. Né? Isso. Quando eu tentava numa rádio, numa TV ou numa palestra falar sobre meditação, a primeira reação cultural, padrão, chavão, e não há nenhum preconceito meu, mas é uma percepção. A tendência das pessoas é pensarem:
alguém vai se recolher para pensar, para meditar, para refletir. E, na verdade, essa é uma possibilidade muito associada assim a mosteiros, entende? Padres, eremitas, ou pessoas que vão para... até empresários, que vão fazer um ano sabático, vão se recolher no fim de semana. As pessoas podem sentir a necessidade de se recolherem para pensar melhor sobre as coisas. E isso pode ser ótimo. Não, eu não vou descartar aqui, e não vamos dizer, isso não é meditação. A pessoa pode lograr, obter benefícios em analisar, pensar, refletir com calma sobre determinados assuntos. Mas tu diria que isso não é meditação? Não, meditação é mais do que isso. Esse é um aspecto, eu diria assim, mais elementar, mais convencional, é o potencial primeiro da meditação e de uma visão ainda muito presa à mente, presa à racionalidade. Mesmo a introspecção, mas presa à mente. E como nós somos uma civilização construída em cima da mente, da razão, de uma lógica, né? Todo o edifício da civilização greco-romana e a nossa civilização dita ocidental, que não é que exclua a Índia, a China hoje é tão ocidental, tão capitalista, tão industrializada, perseguindo objetivos tão externos e concretos quanto nós. Né? A Índia também. Há uma classe média alta. Então, assim, quando se fala Oriente e Ocidente, a gente quer se reportar basicamente a uma tradição ocidental que num momento predominou e que era mais focada no exterior. E quando a gente fala do Oriente, era o Oriente ancestral, uma sabedoria de Buda, de Lao Tse, que remonta a 1000 anos, 2000, 2500 anos atrás. Então até isso a gente tem que atualizar hoje em dia. Oriente e Ocidente... mas deixa eu pegar o fio dessa meada. Tu falaste agora há pouco em racionalidade. Sim. Em alguns selfies passados, tu já falaste da consciência. Sim. A gente chegou até a dizer que uma criança pode estar meditando, mas ela está meditando inconscientemente, no caso. Né? Sem ter a consciência. E o que seria desejável é que a gente fizesse isso conscientemente. Né? Isso. Mas agora há pouco tu falou apenas racional. O racional e o consciente, qual é a diferença de uma coisa para outra? Isso é muito interessante. Isso é uma pergunta muito pertinente e que nos provoca até a usar do vocabulário de outros idiomas para ajudar a explicar. Então, veja bem, no inglês, que é um idioma que foi usado internacionalmente, mesmo antes da Revolução Industrial e da Era Contemporânea, mas quando alguns buscadores, historiadores, pesquisadores foram ao Oriente investigar o Tibete, a Índia, ingleses principalmente, foram escritos livros e depois os indianos que foram estudar na Inglaterra, como Krishnamurti, por exemplo, que passaram a escrever e a descrever os estados meditativos em inglês. E aí é muito interessante. Em inglês, por exemplo, para responder a tua pergunta, há uma palavra que é conscience, que seria assim a tradução e muito parecida com o que nós chamamos de consciência, tá? Mas eles têm uma outra palavra que é consciousness. E o Dave, que está nos ouvindo lá nos Estados Unidos, e outros assistentes poderão reconhecer talvez melhor isso. Então, consciousness não é apenas a consciência, mas sim a percepção que se tem, que o eu interno, que o nosso íntimo mais profundo, mais consciente tem das coisas. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Há uma consciência básica, importantíssima, para regular a vida social. O conceito de bem e mal, por onde que tu anda na estrada, pela esquerda ou pela direita, a consciência de ser um bom cidadão, as regras, os códigos morais. Há toda uma consciência, né, que envolve comportamentos, posturas, papéis, e é fundamental o treinamento dentro dessa consciência. Há pessoas que desrespeitam regras de trânsito, desrespeitam regras de saúde, desrespeitam regras de convivência, e tu pode chamar essa pessoa de inconsciente, ou que ela não está agindo com consciência, mas ainda aí uma atitude que objetivamente é percebível, é detectável de uma forma muito real, prática, no nível mental. Tu pode perceber isso. Já quando se fala de consciousness,
ou de uma consciência, uma percepção, né, que em inglês também existe a palavra awareness, que vem de aware, quando tu está consciente, atento, desperto de algo. É uma percepção mais subjetiva, né, da individualidade, do eu superior, de uma dimensão tua que não se restringe só ao cérebro, né? Que não se restringe só ao cérebro. Usando as palavras do Osho, que é um especialista nisso, que é uma referência, a mente pode ser olhada como um biocomputador, um biomecanismo, né? Só que na medida que tu explora a mente, investiga a mente, na medida que a medicina avança, que a neurociência avança, que os estudos sobre meditação avançam, que o mapeamento das regiões cerebrais, como elas funcionam, vai se percebendo que tu não é tão somente o cérebro, tu não é tão somente a mente, tu não és tão somente o biomecanismo. Existe algo em ti que opera isso, que está além disso. E é esse território, né, para alguns profundamente misterioso, para alguns mais céticos não existente, para alguns mais materialistas como algo inconcebível. É esse território ainda bastante enigmático e inexplorado que também nos impulsiona a conhecer a meditação sobre um patamar mais avançado. Eu diria assim, num patamar quântico. É um salto de consciência. Deixa eu ver se eu entendo ainda sobre a consciência. Você não deixa de estar consciente. Você está consciente que está fazendo aquilo, meditando. Sim. Mas há uma tentativa de ir além de uma consciência pura e simples, como a gente costuma estar consciente. No estado de vigília. Mas quer dizer, é uma tentativa de conexão com uma outra esfera de energia. Há uns termos, Marcelo, muito interessantes que são úteis pedagogicamente, porque a minha preocupação, a minha atenção aqui e na minha vida é em procurar didatizar e transformar isso num conceito e numa vivência assimilável por qualquer um. É desmistificar, como tu sabe. Então, um conceito muito pouco conhecido ainda aqui na nossa cultura, mas que é muito válido para tentar explicar essa dimensão, seria assim o nosso observador interior. Ou seja, tu ages, tu pensa, tu sentes, mas há uma dimensão em ti que, além de tudo isso, observa o que acontece, observa quem faz, né? Ela está presente, ela não está dissociada, mas ela consegue, vamos dizer assim, enxergar. Então, um dos nomes que a gente poderia dar de uma forma mais científica é tal como nós somos treinados para observarmos as coisas externamente, o movimento dos veículos, uma corrida de cavalo, um jogo de futebol, operar uma cozinha, utilizar instrumentos, utilizar tecnologia, observar os fenômenos da natureza, a origem de todo o pensamento científico. Assim como tu treina o observador externo, que observa as coisas que se passam no exterior, a gente podia dizer, segundo a visão do Osho, que a meditação é uma ciência, é um método para tu investigar o interior. Vamos dizer assim, a ciência do interior. E à medida que, corroborado por outras ciências e pela vivência, né, que tem que ser pessoal, subjetiva, que não é de um laboratório, que não pode ser transferida de uma pessoa para outra, na medida que a pessoa se investiga, se autoconhece, se experimenta ela própria, ela começa a desenvolver o que a gente poderia dizer um reconhecimento maior do seu observador interno e de uma ciência do interior. Eu acredito e visualizo que daqui para frente, nos anos à frente, as décadas à frente, o século que a gente está vivendo, a humanidade experimentará de uma forma mais ampla
essa possibilidade de desenvolvimento de uma ciência do subjetivo e de vivenciar a meditação além da mente. E aí eu posso voltar a conversar contigo sobre exemplos de técnicas de como é que isso foi desenvolvido no Oriente, como é que foi trazido para o Ocidente nesse século e em que momento a gente se encontra hoje. Bom, pessoal, só uma rápida explicação. A gente está, toda vez que nós estamos no ar ao vivo, aqui pela RWB, nós estamos também gravando esse programa. Depois vai lá para a página específica do programa, no caso aqui o Self, para que ele se transforme lá num podcast, uma espécie de arquivo que está à disposição sempre para que as pessoas assistam a hora que bem entender. Mas no ar aqui nós estamos interagindo com as pessoas, certo? O Twitter da nossa emissora é o @RWBSC, @RWBSC. Se você seguir a rádio a qualquer hora, você pode interagir com a gente aqui. Ó. Eu tenho a tela ao meu lado aqui e a gente pode... Vou ligar o Twitter aqui, vou acionar o nosso Twitter e estamos aqui à disposição para quem queira interagir, fazer qualquer pergunta, qualquer intervenção para nós aqui. Agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que está nos assistindo pedindo que eu tirasse o letreiro em instantes, né? Mas o fato também é o seguinte, isso é uma questão muito técnica, né? Se essa pessoa que está nos assistindo atualizar a sua página, der um F5 aí, como a gente diz, essa informação vai ficar atual, e aí vai ficar lá, ao vivo, Self com o Mário Xavier. Isso são coisas da técnica aí, da internet, que a gente às vezes precisa compartilhar esse conhecimento juntos aqui, tá certo? E ao mesmo tempo também a gente vai aprendendo as demandas das pessoas, né? E vai aperfeiçoando a página. E registra aqui, Marcelo, que momento rico esse que nós vivemos em 2013, que alguns assuntos que antes eram herméticos ou tratados só num ambiente de mestres e discípulos, gurus e iniciados, hoje a gente está buscando trazer com o devido cuidado, devida atenção, devida responsabilidade. Estamos trazendo para um meio tecnológico, virtual, em tempo real, um assunto que tradicionalmente era acessível apenas após longas jornadas e peregrinações direto na fonte. É óbvio que a gente não pretende, pelo programa, substituir a experiência ou ensinar alguém a ter uma vivência meditativa. Mas a gente está apresentando um tema, desmistificando esse tema e trazendo elementos para a cultura ocidental se abrir de uma forma mais despojada, até mais criativa, às possibilidades da meditação. Tá. Nós vamos seguir agora aqui e talvez até dar dicas aí de como se fazer isso em casa. Sim, né? sim. É claro que com todos os cuidados que o Mário vai trazer aqui, mas a meditação é alguma coisa que, se você quiser estudar a respeito da meditação, você pode exercer isso na sua casa, em qualquer lugar que você possa estudar. Eu estou dizendo isso porque o Mário já me disse isso, diante de uma curiosidade minha, pessoal, mas o Mário vai nos colocar isso agora. Olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, voltando de novo para o Twitter aqui, para orientar as pessoas que podem, neste instante que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ao vivo, e as pessoas podem interagir agora, tá certo? Acabei de twittar, ao vivo, agora, mais um selfie com o Mário Xavier, tá certo? O pessoal que está nos assistindo, ou que alguém que esteja assistindo que queira compartilhar esta informação com outro aqui, é só seguir a gente no Twitter, repito, @RWBSC, e aí a gente estabelece esse diálogo aqui, tá certo, pessoal? Bem, mais ou menos isso. E aí, Mário? Assim, ó, algo muito importante ficar documentado, expresso nesse programa, que é o nosso quarto. A primeira coisa que as pessoas devem se desarmar é assim, a meditação, ao contrário do que alguns possam pensar,
não é um estado de espírito, uma vivência ou uma técnica amarrada, presa a uma seita, a uma religião, a uma doutrina, a um guru, né? Essa é a primeira coisa muito importante a dizer. É verdade que existem métodos, técnicas, correntes, religiões, gurus e mestres que difundiram esse assunto há milênios, né? E que atraíram e atraem a preferência, a simpatia, a predisposição de diferentes indivíduos para seguir esse ou aquele modelo. Não é o nosso propósito aqui eleger, definir qual é o melhor caminho ou o único caminho, porque isso não existe. Buda mesmo, apesar de existir hoje vários tipos de budismo como religião instituída, budismo tibetano e zen budismo, Buda mesmo não se sentia no papel de criação de uma religião. Ele foi um indivíduo, um buscador, um inquiridor de si mesmo, e que chegou a um estado de consciência que ele quis compartilhar com os seus contemporâneos. Mas ele não falava em crença, ele falava em método, ele falava em técnica, ele falava em preceitos, em criar as condições para a meditação e para a libertação do sofrimento. Então, isso é muito importante. Podemos abordar a meditação via Buda, via outros mestres, ou via o conhecimento técnico-científico hoje disponível e que me faz, por exemplo, me lembrar da meditação transcendental. Eu, talvez com uns 15, 16 anos, no começo dos anos 70, para um ocidental e no Brasil, uma das primeiras informações que chegou de uma forma um pouco mais, não vou dizer massificada, mas a informação mais disponível, que permitiu que algumas pessoas tomassem contato com o conceito e a prática da meditação, foi a meditação transcendental. E de novo eu digo, não estou fazendo aqui a propaganda ou a defesa dessa técnica, mas com muito carinho, muito respeito, muita consideração, acho justo e importante frisar a importância que teve essa técnica. Ela foi apresentada ao mundo com esse nome, né? Porque toda a meditação em si, ela tende a ser transcendental. Não é que essa técnica seja... o Maharishi Mahesh Yogi deu esse nome. Mas, na verdade, toda meditação visa a uma transcendência. Tu poderia dizer que qualquer meditação real, ela é transcendental. Mas ele cunhou esse nome. E o que o Maharishi fez, ele já deixou o corpo, já desencarnou, ele já não está mais entre nós. Era um indiano, que ficou muito conhecido em alguns momentos, porque os Beatles o procuraram num determinado período, estiveram no ashram dele, a comunidade, e mais do que difundir a meditação, em torno desse episódio se criaram várias controvérsias que eu não vou trazer aqui, porque desviaria o foco. Então, o Maharishi Mahesh Yogi disseminou no mundo inteiro, e é um mérito muito grande que ele tem, ele difundia um método muito simples, talvez um método muito mais essencial e mais prático, especialmente para um ocidental. E o que o Maharishi propunha, e que a gente pode falar hoje aqui com tranquilidade, sem mistificação, porque eu mesmo fui iniciado nesse processo, e muita gente hoje no Brasil pratica isso, inclusive desportistas, surfistas, executivos, professores, donas de casa. Não é um método que está associado a uma igreja, a um templo. Isso é importantíssimo dizer isso, porque meditação não há nada a ver com religião, com dogmas. Né? É claro que há toda uma teoria, há toda uma história, né? Há todo um aprendizado a se fazer a respeito dela, mas ao estar meditando, eu não estou praticando nenhuma religião. Sim. Necessariamente. Necessariamente, tu bem colocaste. A técnica em si e o estado
que tu procura propiciar, induzir que te ocorra, ele não é um patrimônio, uma propriedade, uma exclusividade de uma religião, né? As religiões, elas fazem uso da meditação, elas podem recomendar a meditação e ensinam. Como, só para citar um Sim. exemplo muito corriqueiro neste mundo cristão, como a gente vive aqui no Brasil, seria a oração, por exemplo, né? Utilizada pelas igrejas, por exemplo. O sujeito fazer uma oração como uma elevação e tal, e atingir objetivos espirituais. Sim. Né? Mas é uma ferramenta, é um método. É um método, é um caminho, é uma experienciação, né? E que não é exclusividade de um guru, de um mestre, de uma seita, de uma religião. Muito embora, como a gente disse, diferentes caminhos possam recomendar, ensinar, orientar técnicas com algumas variantes. Mas o que tem de comum em praticamente todas essas técnicas? E que o Maharishi Mahesh Yogi teve a circunstância histórica de apresentar para o Ocidente de uma maneira muito simples e prática. E eu passei por isso, posso falar então por experiência própria. Eu era adolescente e me interessei por esse tema, busquei um professor de yoga em Porto Alegre, também ele já morreu, se chamava Francisco Cosmelli. Ele era um ex-executivo que tinha deixado o mundo empresarial e tinha mergulhado na yoga, ou no yoga, como alguns dizem. Ele tinha uma academia de Hatha Yoga, que é yoga do corpo, de posturas, de asanas, e dentro do interesse abrangente dele, ele conheceu e se tornou um representante em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da meditação transcendental. Aliás, um parêntese aqui, muito rápido, se seja possível isso. Yoga e meditação não são coisas iguais. Não são, mas elas convergem, se comunicam. Se sincronizam de várias maneiras. Ou seja, na prática da yoga ou do yoga, a meditação é um método, está incluído. Certo. É impossível alguém ser apresentado para yoga e não conhecer em algum momento a meditação. Né? Já necessariamente alguns meditadores poderão não conhecer ou praticar a yoga. Né? Até porque yoga, há vários tipos de yoga. Yoga literalmente vem de yugi, que quer dizer união, integração. Num sentido mais amplo, é a união do micro com o macro, do indivíduo com o todo, né? da parte com o cosmos, com o conjunto. Então a yoga busca uma integração, uma união, uma harmonização por diferentes métodos do indivíduo com o todo. Algumas yogas usam um método mais de treinamento físico, corporal, que é o que a gente conhece mais, mas tem yoga também voltada para devoção, né? Há yoga mais voltada para o treinamento da mente, né? E há até uma yoga chamada real, a Raja Yoga, que é uma yoga que integraria todas essas dimensões. Mas quase todo praticante hoje de yoga, ele é introduzido de alguma maneira a práticas físicas, devocionais e mentais e intelectuais, incluindo a prática da meditação. Bom, o Maharishi, né, e como eu disse, acho justo dar esse crédito a ele simplificou, ele sumarizou, ele abstraiu toda aquela complexidade das escrituras indianas, todo o conceito filosófico por trás da meditação, todo o conceito religioso por trás do hinduísmo. Ele não falava em castas, ele não falava em reencarnação, ele não falava em vida após a morte. Ele foi uma pessoa, eu acho, muito sábia, muito prática, muito pragmática para a época que ele viveu. E não é à toa que pode-se dizer, eu acho que o método de meditação mais conhecido no mundo contemporâneo foi o dele, né?
pelo alcance que teve, pela abrangência do público que ele atingiu e atinge. E o que o Maharishi dizia? O que eu ouvi? O que eu pratiquei? O que a gente pode compartilhar, incentivando quem já conhece esse método, quem quer pesquisar outros, ou quem quer saber um ponto de partida. Então, o Maharishi tinha um processo de iniciação muito simples, que ele dava através de representantes deles, né, sem a presença física dele, em qualquer lugar do mundo. Eles forneciam uma palavra, um som, uma expressão para a pessoa utilizar como um mantra. Que o mantra nada mais é do que uma palavra, uma frase, uma expressão concisa, que tem uma identidade linguística, uma forma, letras, mas pode ser um som. E esse som, ele é utilizado repetidamente, com perseverança, mas com tranquilidade, para treinar a mente, treinar o observador interior a se manter focado num mesmo objeto. Concentrado, né? Sim. A formação daquele som. Na formação daquele som, na escuta interna, sem pronunciar vocalmente aquele som. E é ele que deve produzir esse som, ou pode ser alguma coisa externa? Tu está indo além, avançando, mas tu está assim, tocando num assunto que existe, as duas possibilidades. O mantra pode ser praticado internamente, em silêncio, por cada meditador, sim, independente de um guru, de um grupo, de um templo, no teu quarto, no teu escritório, debaixo de uma árvore, dentro de um ônibus, de um avião. Então, assim, um mantra é uma prática que tu pratica internamente. Tá. Né? Mas eu posso buscar também. E tu também pode fazer práticas coletivas onde alguém produz um som, certo, onde alguém pronuncia frases. Eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Isso é um mantra? De uma maneira bem didática, bem simples, a gente pode dizer o que os músicos fizeram lá no Oriente e o que fazem hoje aqui no Ocidente. Eles desenvolveram notas musicais ou frases, cantos que, tocados, repetidos de uma certa forma, te ajuda, te facilita, te induz a um estado meditativo. Né? Então, na verdade, agora, eu estou tentando entender qual é a função desse mantra. É te propiciar a concentração? O primeiro objetivo de um mantra é criar um campo de foco, de concentração, que permita que a tua mente, que normalmente ela é saltitante, ela é distraída, a natureza da mente, isso é muito importante também a gente encarar com naturalidade, com aceitação. Por mais que tu queira domar a mente tem uma natureza ativa, inquieta, inquiridora, e foi ela que levou o ser humano ao estágio que ele vive hoje. Foi ela que fez o ser humano a fazer coisas lindas e horrendas também. Horrendas. Então, fora os potenciais negativos e positivos, criativos e destrutivos, mas a natureza da mente é a ação. A mente, por natureza, ela não é quieta. A mente está sempre com o bicho carpinteiro. Como exatamente. Tá sempre numa linguagem, ela está sempre querendo estar onde ela não está. Certo. Ela é uma perseguidora de objetivos, por excelência. Tá. Então, e aí o mantra é uma tentativa de mantra desacelerar isso. Exatamente, de tentar criar um espaço onde a mente não interfira tanto e onde o movimento dela dê espaço, dê alguns instantes de foco, de concentração, onde tu possa te escutar, ou repetindo um som, ou escutar o teu silêncio, ou prestar atenção para uma dimensão interna que normalmente a mente não permite que tu preste. Porque ela está ocupada em fazer alguma coisa fora,
ela está ocupada em alguma coisa que tu vais fazer, ela está se lembrando de uma coisa que tu fizeste. A mente, ela nunca está no presente. Ela sempre está agindo em relação a algo que é no futuro e relembrando alguma coisa do passado. Certo. Ela nunca está no presente total, né? E esse, na verdade, é o grande desafio da meditação. Quando as pessoas param sentadas numa cadeira, numa rede, ou até na beira do mar, as pessoas às vezes não conseguem parar o fluxo dos seus pensamentos, elas não conseguem parar o fluxo da mente. Então, saindo do mantra e trazendo um exemplo de uma opção de um mantra, vamos dizer assim, de um objeto de contemplação diferente, a natureza. Sentar na frente do mar, do oceano, né? Sentar em cima de uma duna, de uma montanha, de um morro, né? Ou sentar ao pé de uma árvore, se recostar numa árvore, observar a passagem das nuvens. Enfim, o ambiente natural foi ancestralmente, e ainda pode ser, e reza-se que continue sendo por muito tempo, uma fonte mais natural de inspiração, de contemplação, com possibilidade meditativa. Certo. Vou te dar um exemplo. A pessoa está na frente do mar, diante de uma imensidão. Vamos imaginar uma praia que não esteja lotada, sim, com milhares de pessoas, que não haja um show perto, que não haja um avião passando com uma faixa. Mesmo isso poderia haver num outro estágio. Tá. Mas vamos falar vamos dizer, do ambiente mais puro, mais ideal. Então, você está na beira do mar, de uma imensidão, de um horizonte que se perde, de uma conexão, uma integração entre o céu e o mar, né? Você pode avistar uma gaivota, um pássaro sobrevoando, né? Você pode sentir a brisa naquele momento, né? Se está caminhando ou mesmo sentado, o grão de areia na praia. Então, assim, esses elementos naturais podem induzir naturalmente o indivíduo a uma percepção mais apurada do momento, de si, e ele pode aproveitar isso para conectar com o seu interior. O quê? Fechando os olhos. Aí a gente chega, por exemplo, se nós fôssemos descrever, eu não gosto da palavra ritual, mas alguns procedimentos presentes em todas as técnicas, a maior parte pede que tu sentes em imobilidade. Por quê? Porque a mente tende a acompanhar o corpo. Se tu estás parado fisicamente, não é que a mente vai parar de funcionar, mas pelo menos tu vai acalmar o teu batimento cardíaco e tu vai perceber que tu estás parado. Claro. Ao fechar os olhos, um segundo passo, tu estás como que fechando as tuas janelas de conexão com o exterior, e tu não estás mais alimentando a quantidade de informação que tu recebe pelos olhos. Fica mais fácil, né? Sim, porque de tu te concentrar, né? A quantidade de energia que se esvai pelo que tu olha e que entra em ti pelo que tu olha é fenomenal. Isso excita a mente, faz a mente funcionar, registrar, interpretar. No momento que tu fecha os olhos, tu está criando uma barreira momentânea, deliberada por ti. Tu fecha uma porta e fica contigo mesmo, né? Tu fecha a cortina, né? Abriu-se o espetáculo, né? Tu fecha por uns instantes o espetáculo da vida externa e tu diz, bom, agora eu quero... Agora é comigo, né? Agora é comigo. É como quem fecha a porta e olha para dentro da sala. Exatamente, bom, agora é comigo. Exatamente. Essa sala é a tua mente, é a tua respiração, é o teu plexo, o teu corpo sentado. Tu começa a tomar consciência do teu corpo, e aí existe todo um trabalho. E aí começam a acontecer coisas, quanto mais concentrado tu estiveres. Concentrado no sentido de observar as coisas que estão nessa sala. Né? Vamos manter a gente poderia dizer assim, categoricamente, que a meditação ela só tem início, ela não tem fim. Uma vez iniciado esse processo, o indivíduo percebe que é um potencial tão grande de autodescoberta, de autopercepção,
que não é o caso de ele ficar 24 horas, 10 horas, 7 horas envolvido com isso, não é o caso. Isso até poderia criar um problema. Isso cria um problema. Tu tem atividades cotidianas, externas, é bom que tu socialize, Claro. que tu tenha uma atividade produtiva, mas uma vez a pessoa descobrindo o potencial de estar consigo em silêncio, de olhos fechados, por 15 minutos que seja, num dia, que era a proposta da meditação transcendental, ela começa a tomar consciência, o indivíduo, o homem, a mulher, com todo um mundo, um acervo, que normalmente tu não presta atenção, porque a tua atenção está focada para fora, né? E então, assim, a matéria-prima é o silêncio. Tu não precisa ouvir necessariamente uma música, tu deve estar hoje em dia com o teu telefone desconectado. Naquela época mesmo da meditação se orientava, tu fecha a porta do teu quarto. Se tu mora com alguém ou está com alguém, tu pede por alguns instantes que a pessoa, se não tiver outra sala, então. não interrompa. Ou não ligue um liquidificador. Exatamente. Ligue um Uma equipamento pequena. de som. A vida segue, mas são momentos, alguns minutos. Eu me lembro que havia naquela época já uma plaquinha, assim, uma arte, um layout, que mostrava uma pessoa meio estilizada, assim, até com cabelo meio comprido, dos anos 70, assim, dizendo silêncio, né? O lettering, o letreiro, silêncio, estou meditando. Eu usei uma plaquinha dessas no meu quarto. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, era comum, bom, isso deve existir até hoje, mas em algumas vezes eu fui comer em restaurantes vegetarianos e tem uma placa dizendo silêncio, né? E a gente costuma comer falando, né? Aliás, há culturas... A Associação Macrobiótica em Porto Alegre, principalmente, tinha, né? Exatamente, foi ali mesmo que eu fui. E eu não sabia, fui acompanhar um amigo e comecei a tratar de assuntos, né? Mas o restaurante inteiro me olhou, né? Aí eu fui ver, tinha uma placa de silêncio lá. E a gente associa muito a comida à reunião, à conversa e tal, né? Então isso é muito... A gente associa muito isso que tu acabou de falar, como exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Quando estamos no ar, a gente bota na porta do estúdio no ar. No ar, né? Quer dizer, ou seja, cuidado, né? Não faça barulhos, respeite e tal, que estamos gravando ou estamos no ar. Né? Então o que a meditação, essa analogia é muito interessante. O que a meditação propõe, o que culturalmente a gente deve estar aberto a aprender, a pelo menos a considerar, a cogitar, isso não é uma imposição, uma regra, um dogma que as pessoas têm que passar a seguir daqui para frente, mas tu vislumbrares uma possibilidade. Pô, e se eu parasse uns minutos no meu dia, sentasse em silêncio para me auscultar, tal como alguém ausculta o teu coração, tu auscultar a ti mesmo, a tua respiração. E aí, voltando atrás do Maharishi, tu vais ver que Buda, cerca de 2.500 anos atrás, ele não foi o primeiro meditador, mas foi a primeira pessoa que falou sobre esse processo, tentou transmitir esse processo e, numa linguagem figurada e reverenciosa, chega a se dizer assim que Buda foi dos primeiros grandes psicólogos da humanidade. Antes que existisse uma ciência a partir do Freud ou da psicologia como se conhece hoje, tens uma filha psicóloga, eu tenho amigos, adoro o campo da psicologia, foi um dos que eu cogitei me formar, me treinar. Então, assim, Buda, naquele contexto, naquela época, o que ele estudou, as conclusões que ele chegou, o método simples que ele deixou enunciado, tu podes considerar um trabalho de psicologia. Tem muito a ver com isso, né? Precursor. E que nome Buda deu a essa técnica, a esse princípio, a essa atitude extremamente simples de tu parar imóvel? Eu estou falando do básico. Pode haver variações, sofisticações, mas o método mais elementar de Buda, presente nas meditações dinâmicas do mestre Osho, né, hoje em dia. Mas qual era o princípio de Buda? Sentar, olhos fechados, imóvel, prestar atenção à respiração e observar a si mesmo e o que quer que brotasse dessa observação. O foco
não é julgar, se preocupar com o que surge, mas é observar. Mas ele deu um nome a isso? Ele deu um nome. O nome é muito interessante que seja disseminado, divulgado. O nome que ele deu a isso é Vipassana. 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 E isso vem do sânscrito. Sim. Então, assim, essa é a técnica elementar de meditação que está na base de outras técnicas, que está na base das técnicas do Osho, e que é um princípio que, segundo o Osho, como especialista, é a técnica que mais expandiu a consciência de pessoas no mundo, até hoje. Sim. E interessante, hein? Interessante. É um termo que a gente não conhece. A gente não conhece. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Exatamente. Então, o nosso trabalho aqui com o programa e fora daqui... Essa, digamos assim, tenha sido a primeira experiência transformada num conceito com um chamado nome. meditação. Chamada tecnicamente São os meditação. primórdios da meditação. Enquanto um conceito formulado. Certo. Certamente, outros seres experimentaram um estado meditativo e chegaram a ele de alguma maneira que pode ter sido assim ou não exatamente assim. Mas Buda, pela experiência de Buda, ele concluiu, sintetizou que esse método poderia ter uma eficácia, um poder, um potencial indistinto para a humanidade. Que isso poderia... então, assim, abstraindo todas as teorias, as doutrinas... Bom, deve ser por essa razão, então, que a gente hoje associa de uma forma, sem saber até, a meditação ao Buda, né? Sim, a gente sempre lembra do Buda quando fala em meditação, né? Nós aqui na nossa ignorância, digamos assim. E o próprio né? Osho, como um oriental, um indiano, mas conhecedor da cultura ocidental, ele recomendava que toda pessoa, não por uma crença, não por uma idolatria, né? Não está falando aqui também de idolatria a símbolos, mas assim como você tem um ornamento em casa, ligado à sua cultura, aos seus costumes, às suas preferências, seus gostos, à sua estética, ele dizia que a presença de uma pequena estátua, não importa o material, o tamanho, o preço, que a lembrança da imagem de Buda meditando tem um valor como uma lembrança, um convite à possibilidade de um estado de harmonia, né? E que nós podemos trazer para o nosso cotidiano, associado ou não ao Buda, mas a atitude de sentar, de estar consigo, Entendi. De estar em silêncio, de estar introspectivo, observando a si próprio. Eu notei que tu dissesse aí, eu fiquei curioso com isso, Sim. quando tu disseste do tempo da meditação. Sim, sim. Quanto tempo nós devemos ficar em meditação? É 10 minutos, é meia hora, é 24 horas? E aí tu fez a referência que me chamou a atenção. Isso às vezes pode ter algum problema até. Tá. Por quê? Porque há pessoas que... vou usar talvez com certeza uma palavra errada aqui, mas o sujeito surte. Deu um surto de meditação no sujeito que ele não consegue mais retornar ou tem a dificuldade disso. Eu vou te falar minha experiência própria, sobre a qual eu tenho autoridade, e sobre o que eu escutei e aprendi e estudei com o Osho, que é uma referência, vamos dizer assim, vivencial e científica, pragmática, que trabalhou com milhões de pessoas, foram milhões. Não é que seja 20, mas pelo menos 2 milhões de pessoas, né, cruzaram com o trabalho dele, e ele observou grupos e experiências como um cientista também. Não é só um místico, um líder, um carismático, um filósofo, um intelectual. Não, é um cientista experimentando e tirando conclusões. Tá. Bom, então, qual é a minha experiência e o que o Osho fala? Ele dizia genericamente que 15 minutos é o tempo básico que o cérebro e a mente precisa para vivenciar, assimilar e consolidar minimamente, fechar um ciclo em torno de um processo. Ele fala isso genericamente, não tem uma fonte bibliográfica apontando que estudo assim ou assado. Mas eu confio, né, eu me valho desse argumento pela experiência intensa que ele teve
E eu, na minha prática, confirmo isso. 1 minuto é pouquíssimo, 2 minutos é quase nada, 5 já é algum tempo, 10 surte algum efeito. Mas se a pessoa conseguir parar 15 minutos, que era o tempo da meditação transcendental, e que é o tempo que coincide com o que o Osho diz que é o tempo mínimo que o cérebro leva para vivenciar, assimilar e consolidar aquele processo, o ideal seria a partir de 15 minutos. Ver o potencial disso. Se a pessoa puder fazer 20 minutos, é um outro relógio interno que eu tenho. Se ela tiver mais tempo ou mais necessidade, meia hora. Em casos excepcionais, mais avançados, as pessoas ficam 1 hora em meditação ou 1 hora alternando técnicas ou estágios de uma meditação que criam um dinamismo. Isso tem que ser ensinado e falado em outros processos, como eu já fiz em workshops, em cursos, e pretendo voltar a fazer. Mas então 15 minutos seria um padrão básico. Já ao contrário, como tu disseste, eu na literatura sobre meditação, se sabe que pessoas que ultrapassam muito esse limite, que de uma maneira desequilibrada se empenham, se dedicam concentradamente horas a meditar, isso pode ter um efeito nocivo, sim. É que nem um alimento ou remédio que numa dose certa nutre e cura. Claro. E numa dose exagerada te causa uma congestão ou te envenena, ou te intoxica. Então é muito importante esse teu lembrete. Não é de forma alguma recomendável, e nenhum mestre responsável ou instrutor orienta isso, que uma pessoa fique horas em meditação, ou medite durante várias horas do dia, e principalmente que ela medite no final do dia ou à noite, porque isso mexe com o teu estado de atenção, pode te deixar num estado muito alerta, pode provocar, eu não sou um psiquiatra, para usar o termo técnico como um psiquiatra, mas como um leigo, tu usaste o termo surtar, eu já ouvi de casos extremos, não aqui, até no Oriente, de pessoas que alteraram o sono, que não conseguiam mais dormir. Engraçado, né? A gente associa, eu pelo menos associo, a meditação a um estado tal de tranquilidade que, não sei, eu tô falando isso agora, eu achei estranho até, né? Que possa uma pessoa ficar ligada demais, digamos assim, para logo em seguida tentar dormir, né? Mas a meditação empiricamente dá a ideia de que é uma tranquilidade que o sujeito busca para dentro de si, que depois fica a gente diz assim, estou zen. Né? Não, a tua pergunta é absolutamente pertinente e interessante para o grande público, né? E para a gente desdobrar o que a gente está conversando. É muito interessante assim, Marcelo. É comum que as tentativas de muitas pessoas que tentam parar, silenciar e meditar induzam ao sono. Isso é absolutamente normal, comprovável, corriqueiro até, né? Então eu vou me permitir falar sobre isso. Como a mente está sempre engajada numa atividade externa, né? Quando ela se cansa de algo, outro diz que quer tomar um café, outro quer dormir, outro quer parar, outro fica estressado, tu reclama, tu te irrita, mas a mente normalmente ela está em atividade, às vezes ela entra em exaustão, ela cansa e tu queres dormir. Tem pessoas que até funcionam assim, se movimentam e depois de uma hora para outra dormem ou não querem fazer mais nada e entram em sono. E elas estão habituadas a se movimentarem, a agirem. Quando tu para e senta para meditar, acontece um fenômeno estranho. A mente não está acostumada a parar. Então, quando tu para, a primeira interpretação condicionada dela é que tu vai dormir. Entende? Ela é um processo muito inconsciente, mas ela confunde, ela entende, bom, se eu não tenho que trabalhar, não tenho que fazer nada, não estou olhando para fora, isso é um sono. A mente até te diz assim, isso é um tédio. Ela está treinada para sempre estar em movimento. Para estar em movimento. Quando tu para, ela pensa assim, bom, eu vou dormir, eu vou tirar um cochilo. Então as pessoas podem cair no sono.
querendo meditar, elas podem cair no sono. E aí, veja bem, é muito importante deixar esse campo aberto. Se uma pessoa está estressada, cansada, exaurida, e tentou parar para meditar e veio um sono, eu não vou dizer que está errado. Pode ser que naquela hora o que ela mais precisasse era dormir. Certo. E que bom, então, se a meditação funcionar. Que bom se a meditação funcionar como um calmante, um relaxante. Agora, o que se quer, né, o que os buscadores, os inquiridores, os aventureiros da meditação, os exploradores do mundo da consciência queriam, era estarem mais alertas, zen, de uma maneira tranquila, mas atenta. E aí que vem uma dialética muito interessante, que tem que se trazer para a nossa cultura, tem que se conversar, tem que se explicar. A dialética da meditação e do zen e do tal, ela envolve algo que a nossa mente ocidental não conhece, não concebe bem, que é o que tu diz. Como é que tu pode ser zen, tranquilo, sereno, natural, espontâneo, conectado com o fluxo da vida, mas não adormecido, não inerte, não preguiçoso, não cansado, não monótono? Como é? Porque tu pode cair para esse lado. Então, assim, o objetivo do zen, da meditação, por um lado é te tranquilizar, mas isso não é sinônimo de estar sonâmbulo, anestesiado, né? Pelo contrário, ele vai te deixar mais acordado. Em inglês a palavra é awake. Tanto é que a pessoa iluminada, desperta, é chamada de awakened one, a pessoa que se acordou. Então, quer dizer, na verdade é um desafio, passa a ser um desafio para nós ocidentais a mais. Não confundir a meditação com um estado que vai levar o sujeito a um relaxamento tal e que ele vai relaxar a ponto de dormir. Ou seja, isso não tem nada a ver com a terapia com a meditação com uma terapia para o sujeito se acalmar e dormir. Pode até vir a ser isso, mas não é preponderantemente isso. Vamos dizer assim, o objetivo primordial é tu estares num estado de não tensão, mas que não significa tu estares inconsciente ou com pouca energia. Tu estás com um alto nível de atenção, mas relaxado. Entendi. Parece paradoxal. Naquela figura que nós fizemos agora há pouco, do sujeito fechar a porta e olhar para a sala, olhar para dentro de si, né? Eu estou entendendo o seguinte, que seria mais ou menos o sujeito fechar a sala e não olhar para dentro de si, ele vai dormir. Exatamente. Quer dizer, ou seja, ele perde a oportunidade de olhar para dentro de si e vai dormir, né? Ele fechou essa porta, efetivamente fechou, né? Quer dizer, o cara se acalmou e tal, desligou a luz, não atende mais o telefone, desligou a televisão, né? Mas ele ali poderia meditar, olhar para dentro de si, né? Exercer todos esse processo que tu acabou de nos contar, esse programa todo. Mas ele pode simplesmente dormir. Ou seja, ele está deixando de meditar. Exatamente. Não. Aliás, esse assunto desemboca numa conceituação muito prática, esquemática, né? Que eu também me valho da experiência, da referência do Osho como comprovação e que eu observo na minha vida, que são os 4 estados básicos de consciência, dos quais a gente tende a conhecer culturalmente apenas 3. Então, assim, um seria o estado de vigília. Tu acordou de manhã e até ir dormir, tu diz que tu está em vigília. Tá. Mesmo que as pessoas tenham diferentes estados de consciência sobre quem elas são, como elas estão executando as tarefas, qual é o grau de bem-estar que elas têm ou não, qual é a saúde que elas têm ou não, mas elas estão em vigília. Elas dirigem um automóvel, operam uma máquina, escrevem, falam, reagem a situações dentro de uma normalidade, de uma funcionalidade. Esse é chamado genericamente o estado beta, de vigília, né? Ao estado de sono, né? Que aí tem os especialistas em sono, é uma área que cresceu muito nas últimas décadas, laboratórios, experimentos, desde para melhorar o sono
como para observar o ronco e uma série, o que acontece durante o sono. Então, assim, o sono da criança, do adolescente, fundamental, do adulto, a evidência de que uma pessoa a pessoa pode ficar sem água e comida um tempo, mas ela não pode ficar sem sono, porque alguns processos de restauração orgânica... Há médicos já que dizem que você quer saber se uma pessoa é saudável, observe o sono dela, né? Como ela dorme. E há quem não durma, né? Eu posso dar o meu depoimento. Eu descobri há uns meses atrás que eu fazia muito tempo que eu não dormia. Apesar de ir para a cama, fechar os olhos e ficar em repouso. Com todo o benefício que um sono reparador pode ter. Então, assim, a qualidade do sono pode ser melhorada, tem que ser revista, tem que ser analisada, cada um. Mas é um estado bem conhecido, em tese, de todos, né? O que acontece durante o sono, a qualidade do sono, é algo que pode ser, como você falou, investigado e melhorado. Mas nós temos a vigília, o sono e... nós temos o sonho. Os orientais, isso não é uma classificação necessariamente psicológica, psiquiátrica, estou falando dentro da cosmologia da meditação, dos mestres de meditação. O sonho, eles consideram um outro estado, dentro do sono. Sim. Que é todo um universo também, que não teríamos tempo de entrar aqui, que é o universo onírico, que o Jung estudou muito, que é um universo do teu inconsciente, que fala por símbolos, que para algumas pessoas emite informações, soluções, visões, medos. É um amplo... Os espíritas entendem também de uma outra forma. Que uma parte do teu ser viaja. Então, assim, é um território imenso, imenso, que não é muito discutido, que não é muito estudado no cotidiano. Né? Então, nós já temos a vigília, temos o sono e temos o sonho. O que o instrutor de meditação, o mestre de meditação, fala? Há um quarto estado que tu não aprende aqui na nossa cultura como tal, e que tem diferentes nomes. O nome não é o mais importante, mas, por exemplo, o nome que eu escutei do Osho, que eu ouvi do Osho, que existe em sânscrito, um dos nomes desse estado é Turiya. Turiya. É um quarto estado. O Gurdjieff, um outro mestre, falava muito desse estado. É o estado de consciência desperta, que também pode ser chamado estado meditativo autêntico. Né? Um outro nome que esse estado tem, o estado meditativo que te leva a essa quarta dimensão, vamos dizer assim, essa quarta esfera de consciência, também é chamado em sânscrito de dhyana. Que nem tem dhyana aqui, dhyana caçadora, dhyana marca de açúcar. A palavra em sânscrito dhyana, que significa estado meditativo. É essa meditação além da mente. Ou seja, o sujeito não está dormindo, não está sonhando, está altamente consciente e em paz, tranquilo. Ou seja, é quase que uma reunião de todas as outras. Né? Isso é o samadhi. Né? Isso é o samadhi. E não é para qualquer um. Né? É essa busca, né? Não vamos chamar de treinamento, mas de certo modo pressupõe um treinamento. Claro. Esse trabalho, essa estado de espírito, um treinamento, conhecimento. Isso é que mobilizou, ancestralmente mobiliza alguns seres humanos, não são todos, a buscarem, a aprenderem, a perseguirem um estado de consciência e de espírito possível, que outros já viveram, que está disponível. Eu estou me lembrando aqui, só para encerrar, porque a gente já passou da hora até aqui, mas o Mário está me falando disso. Eu lembrei agora de um show que eu fui, eu acho que no ano passado, da Maria Bethânia, que é uma pessoa muito espiritualizada. Sim, são ligados com a religiosidade, né, baiana e tal. E eu e minha esposa fomos buscar um abraço e tal dela e tal, e aí a produtora dela disse assim: olha, ela recebe sem problema nenhum, vocês vão só ter que ter paciência. Eu disse: ué, mas por quê? Eu disse: não, porque ela porque foi antes do show, né? Ela depois do show, ela medita por 1 hora. O trabalho todo de como é que eu vou dizer assim, de desconstrução daquela personagem que é a Maria Bethânia. Ela toma um banho, ela troca de roupa e depois vai meditar
durante um tempo. Sim. E só depois, então, é que ela recebe as pessoas no camarim, né? E foi o que aconteceu, nós ficamos lá. Né? E lá veio ela muito revigorada, né? Sai cansada de um palco, um show inteiro e tal. E aquilo a gente sentiu isso mesmo, né? De um revigoramento, uma reenergização, né? Uma coisa assim muito rejuvenescedora e revitalizante, né? E é talvez alguma coisa ligada a isso, né, Mário? E o que eu não queria deixar para concluir o nosso programa de hoje, deixar um mote para a semana que vem, nós falamos sobre o método clássico de meditação mais ancestral de Buda, adaptado pelo Maharishi Mahesh Yogi, voltado a 15 minutos, sentado em mobilidade, com olhos fechados, prestando atenção para a respiração e a autoobservação, sem julgamento. No século XX nós tivemos o fenômeno do Osho, que acrescentou ao conceito de Buda outros elementos que tornaram a meditação dinâmica, mantendo elementos da meditação do Buda e adequando o que ele entendia que eram ferramentas mais propícias ao tipo de ser humano da nossa contemporaneidade. Sim. Então, no próximo programa já fica definido que nós vamos falar sobre o conceito de meditação ativa ou dinâmica, que incorpora imobilidade, mas também movimento ou expressão. Legal. Pessoal, chegamos ao final de mais um Self e eu quero mais uma vez aqui deixar à disposição a nossa emissora através do contato que você pode fazer aí no alto, na barrinha preta aí do site, no contato, né, pelo e-mail, o Facebook, o Twitter, enfim, você pode fazer contatos aí de todos os jeitos, né, nas redes sociais aí, para criticar, para dar sugestões, para trazer pautas para a gente, né, para nos ajudar a aperfeiçoar esse projeto aqui. O Self volta na semana que vem com mais uma edição. E quem gostou e quem não viu o programa por inteiro, ficou curioso, daqui mais algumas horas, lá na página específica do Self, aí pelo e-mail, você vai lá na programação RWB, Self, lá estará já toda a coleção dos programas que a gente tem feito aqui na RW Brasil. Mário, muito obrigado, viu? Namastê a todos, obrigado. Até a próxima oportunidade. Nós voltamos numa próxima, com o Mário Xavier aqui na nossa RWB. Até mais. Até mais. Na RW Brasil. Self, autoconhecimento e expansão da consciência, com Marcelo Fernandes e Mário Xavier.